Salmo 76, ao músico-chefe sobre Neginote, salmo ou canção de Asaf. Em Judá, Deus é conhecido, seu nome é grande em Israel, em Salém também o seu tabernáculo e a sua habitação em Sião. Lá ele quebra as flechas do arco, o escudo, a espada e a batalha. Selá. Tu és mais glorioso e excelente do que os montes de presas. Os valentes de coração são despojados, eles dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força encontraram as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, tanto a carruagem quanto o cavalo são lançados a um sono profundo. Tu mesmo, és para ser temido, e quem pode ficar à tua vista quando estás zangado? Tu fizeste juízo para ser ouvido do céu, a terra tremeu e ficou imóvel. Quando Deus se levantou para o juízo, para salvar todos os humildes da terra, Selá. Certamente a ira do homem te louvará, o restante da ira tu conterás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que estiverem ao seu redor, para aqueles que devem ser temido. Ele cortará fora o espírito dos príncipes. Ele é terrível para com os reis da terra. Salmo 77. Ao músico-chefe, a Jedutum, salmo de Asaf. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus com a minha voz, e ele deu ouvidos a mim. No dia da minha tribulação eu busquei o Senhor. Minha ferida correu na noite e não cessou. Minha alma se recusou a ser consolada. Eu me lembrei de Deus e estava atribulado, eu reclamei, e o meu espírito estava sobrecarregado. Selá. Tu sustentas os meus olhos acordados. Estou tão atribulado que não consigo falar. Considerei os dias de antigamente, os anos dos tempos antigos. Na noite eu chamo à lembrança a minha canção, converso com meu próprio coração, e o meu espírito fez uma busca diligente. O Senhor rejeitará para sempre? Ele não será mais favorável? Sua limpa misericórdia se foi para sempre? Acaso sua promessa falha para sempre? Esqueceu-se Deus de ser gracioso? Por ira, ele encerrou suas tenras misericórdias? Selá. E eu disse, esta é a minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente, eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Eu também meditarei em tua obra e falarei dos teus feitos. Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu declaraste a tua força entre os povos. Com teu braço, tu redimiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Selá. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram. Elas tiveram medo, as profundezas também se atribularam. As nuvens derramaram água, os céus enviaram um som. Tuas flechas também saíram. A voz do teu trovão estava no céu. Os raios iluminaram o mundo. A terra tremeu e se agitou. Nas grandes águas, e os teus passos não são conhecidos. Tu lideras teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 78. Masquil de Asaf. Dai ouvidos, ó meu povo, à minha lei. Inclinai teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proferirei os obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e crescemos e nossos pais nos contaram. Nós não esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor, e a sua força e as suas obras maravilhosas que ele fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos pais, de que eles deveriam fazê-la conhecida a seus filhos, que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declará-las a seus filhos,
para que eles pusessem a sua esperança em Deus. E não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não pôs o seu coração corretamente e cujo espírito não estava firme com Deus. Os filhos de Efraim, armados e carregando arcos, se voltaram no dia da batalha. Eles não mantiveram o pacto de Deus e se recusaram a andar na sua lei, e se esqueceram das suas obras e das suas maravilhas que ele havia lhes mostrado. Coisas maravilhosas fez ele à vista dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Ele dividiu o mar e os fez passar através, e fez as águas ficarem de pé como que amontoadas. Durante o dia também os guiou com uma nuvem e toda a noite com uma luz de fogo. Ele fendeu as rochas no deserto e deu-lhes bebida como de grandes profundidades. Ele também fez brotar riachos da rocha e fez as águas correrem como rios. E eles pecaram ainda mais contra ele, provocando o Altíssimo no deserto. E eles tentaram ao Deus em seu coração, pedindo carne para o seu desejo. Sim, falaram contra Deus, eles disseram: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que ele feriu a rocha de onde as águas jorraram e os riachos transbordaram. Pode ele dar pão também? Pode ele prover carne para o seu povo? Portanto, o Senhor ouviu isto e ficou irado. Então um fogo se acendeu contra Jacó e a ira também veio contra Israel, porque eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação. Embora ele tivesse ordenado as nuvens lá de cima e aberto as portas do céu, e choveu maná sobre eles para comerem, e lhes deu o trigo do céu. O homem comeu da comida dos anjos. Ele lhes enviou alimento para que ficassem cheios. Ele fez um vento leste soprar no céu, e pelo seu poder ele trouxe o vento do sul. Ele também fez chover sobre eles carne como a poeira, e aves de asas como as areias do mar. E ele a fez cair no meio do seu acampamento, ao redor de suas habitações. Então eles comeram e estavam bem servidos, porquanto ele lhes deu o seu próprio desejo. Eles não se afastaram do seu desejo, mas enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles e matou os mais gordos deles e feriu os homens escolhidos de Israel. Por tudo isso eles ainda pecaram e não creram nas suas maravilhosas obras. Por isso ele consumiu os seus dias em vaidade e os seus anos em tribulação. Quando ele os matava, então eles os buscaram, e eles se voltaram e chamavam-se por Deus. E se lembraram de que Deus era a sua rocha e o alto Deus seu Redentor. Mesmo assim, eles os lisonjearam com a sua boca e mentiram a ele com a sua língua, pois o seu coração não estava certo com ele, nem estavam eles firmes no seu pacto. Mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou sua iniquidade e não os destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua ira e não agitou toda a sua cólera, pois se lembrara de que eles eram apenas de carne, um vento que passa e não volta novamente. Quão frequentemente eles o provocaram no deserto e o afligiriam no deserto? Sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Eles não se lembraram da sua mão, nem no dia em que ele os livrou do inimigo, de modo que ele havia operado em seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoan, e havia transformado seus rios em sangue, e as suas enchentes para que não pudessem beber. Ele enviou diversos tipos de moscas entre eles, que os devoraram, e rãs que os destruíram. Ele também deu os seus incrementos à lagarta e o seu trabalho à locusta. Ele destruiu as suas vinhas com granizo
e os seus sicômoros com a geada. Ele também entregou o seu gado ao granizo e os seus rebanhos aos quentes relâmpagos. Lançou sobre eles a ferocidade de sua raiva, ira e indignação, e tribulação, enviando anjos maus entre eles. Ele preparou um caminho para a sua ira, não poupou a sua alma da morte, mas deu-lhes a sua vida para a peste. E feriu todos os primogênitos do Egito, o chefe da sua força nos tabernáculos de Cã. Todavia, fez o seu próprio povo ir adiante como ovelhas, e os guiou no deserto como um rebanho. E os guiou em segurança para que eles não temessem. Mas o mar submergiu seus inimigos e os trouxe para a fronteira do seu santuário até o seu monte, que a sua mão direita havia adquirido. Ele também expulsou os pagãos diante deles e dividiu entre eles uma herança por linha e fez as tribos de Israel habitarem em suas tendas. Contudo, eles tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas viraram as costas e agiram infielmente, como seus pais. Eles estavam virados como o arco enganoso, pois o provocaram à ira com os seus lugares altos e o levaram ao ciúme com suas imagens esculpidas. Quando Deus ouviu isto, ele ficou irado e abominou Israel grandemente. Tanto que ele abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que ele colocou entre os homens, e entregou a sua força ao cativeiro e a sua glória nas mãos do inimigo. Ele também entregou o seu povo à espada e irou-se com sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas donzelas não foram dadas em casamento. Seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não lamentaram. Mas então, como que acorda do sono e como um homem poderoso que brada por causa do vinho, despertou o Senhor e feriu seus inimigos nas partes de trás. Ele os pôs à vergonha perpétua. Além disso, ele recusou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E construiu seu santuário como palácios altos, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Ele também escolheu Davi, seu servo, e o tirou dos curais. De seguir as ovelhas com as suas crias, ele o trouxe para alimentar Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. Então ele os alimentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade das suas mãos. Salmo 79, Salmo de Asaf. Ó Deus, os pagãos chegaram à tua herança. Teu santo templo eles contaminaram, eles seduziram Jerusalém a montões. Os cadáveres dos teus servos eles deram para que servissem de alimento para as aves do céu. A carne dos teus santos aos animais da terra. Seu sangue eles derramaram como água ao redor de Jerusalém, e não houve ninguém que os enterrasse. Nós nos tornamos uma vergonha para nossos vizinhos, um desdém e um escárnio para aqueles que nos cercam. Por quanto tempo, Senhor? Ficarás zangado para sempre? Queimará o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre os pagãos que não conheceram a ti, e sobre os reinos que não chamaram o teu nome. Pois eles devoraram Jacó e devastaram sua habitação. Não te lembres contra nós iniquidades passadas, que as tuas tenras misericórdias nos impeçam rapidamente, pois fomos levados para muito baixo. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, para a glória do teu nome. Livra-nos, purga os nossos pecados por causa do teu nome. Porquanto diriam os pagãos: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os pagãos à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que é derramado. Venha diante de ti os suspiros do prisioneiro, segundo a grandeza do teu poder, preserva aqueles que são designados para morrer,
e retribui aos nossos vizinhos 7 vezes no seu peito a sua vergonha, com a qual eles te envergonharam, ó Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, daremos graças para sempre, mostraremos o teu louvor a todas as gerações. Salmo 80. Ao músico-chefe sobre Susanim e Dute. Salmo de Asaf. Dai ouvidos, ó pastor de Israel, tu que guias José como um rebanho, tu que habitas entre os querubins, resplandece. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, agita a tua força e vem e salva-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, e faz brilhar a tua face, e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, por quanto tempo ficarás zangado contra a oração do teu povo? Tu os alimentaste com o pão de lágrimas e deste-lhes lágrimas para beber em grande quantidade. Tu crias contendas aos nossos vizinhos e os nossos vizinhos riem entre si. Faze-nos voltar novamente, ó Deus dos exércitos, e faz brilhar a tua face, e nós seremos salvos. Tu trouxeste uma videira do Egito, expulsaste os pagãos e a terra plantaste. Preparaste um lugar diante dela e a fizeste aprofundar raízes, e ela preencheu a terra. Os montes foram cobertos pela tua sombra, e os seus ramos foram como cedros graciosos. Ela enviou os seus ramos ao mar e seus galhos ao rio. Então, por que quebraste-lhes as suas sebes? Para que todos os que passassem pelo caminho lhe arranquem algo? O javali da floresta desperdiça, e o animal selvagem do campo o devora. Retorna, nós te imploramos, ó Deus dos exércitos. Olha para baixo do céu, contempla e visita esta videira, e a vinha que a tua mão direita plantou, e o galho que tu fizeste forte para ti. Ele está queimado pelo fogo, ele está cortado, eles perecem a repreensão do teu semblante. Esteja tua mão sobre o homem da tua mão direita, sobre o filho do homem a quem fizeste forte para ti mesmo. Assim, nós não voltaremos de ti, vivifica-nos e nos chamaremos pelo teu nome. Faze-nos voltar novamente, ó Senhor Deus dos exércitos, faz brilhar a tua face e seremos salvos.